Sabe quando você olha alguma coisa e percebe já ter visto aquilo em algum lugar, algum dia, alguma vez? Parece que aqueles ditados de nada se cria, tudo se copia, ou alguma coisa assim, parece que faz sentido nessa hora. Um exemplo aí são os carros, né? Hoje em dia os carros todos parecem a mesma coisa, tudo igual. Mas saiba, uma grande empresa nacional lá dos anos 70, dos anos 80, também fez isso. E muitas vezes as pessoas não percebem. Como uma empresa que fez esse tipo de equipamento de áudio nos anos 70, nos anos 80, copiou, recriou alguma coisa para continuar sendo usada na sua linha de montagem. Sim, eu estou falando do equalizador. Um equalizador feito por essa grande indústria lá nos anos 80, ele foi reestilizado por quase 3 décadas diferentes para que pudesse ser utilizado e ser enquadrado nos seus equipamentos. Falta de imaginação? Falta de tecnologia? Ou falta de interesse? Essa é uma pergunta que eu vou deixar no ar aí. Bom, estou falando do equalizador ES10 da Gradiente. Para quem não sabe, esse equipamento foi lançado lá em 82, 83 para fazer parte da linha Compo Gradiente, né? Uma linha bem completa com vários equipamentos. O top de linha tem aqui, ó, o 366, o amplificador 366, tá? Então uma linha bem completa, com muitas opções de configurações, né? E provavelmente a top delas é com equalizador, com certeza, e era utilizado esse equalizador chamado ES10 para a linha. Aqui a gente tem 2 versões desse mesmo equipamento, mas nada que muda nada praticamente. Muda simplesmente aqui o tipo do botão. Eu realmente, isso aqui é uma curiosidade, precisaria realmente olhar os catálogos, procurar os catálogos desse tipo de equipamento, para a gente descobrir qual deles veio primeiro, né? Porque com certeza um deles foi feito antes e outro foi feito depois. Tanto o equalizador como um amplificador também dessa geração, dessa linha, no caso o ES10 e o Mod 126, eles foram fabricados, eles foram oferecidos pela Gradiente muito além do que viveu a linha Compo. Então sim, um equalizador ele era vendido após a linha Compo ser encerrada. Você não conseguia mais comprar nada da linha Compo, um equalizador ainda era vendido. A Gradiente também continuou oferecendo o Mod 126, o amplificador dessa geração. Então a gente tem muito desse tipo de equipamento. Mas qual delas é a primeira geração? Não sei. Não sei se é esse com o botão. Olha, o detalhe é o seguinte, né? Esse aqui você tem um botão diferente. Você pode pegar assim, normal, ou você pode colocar o dedo aqui, ó, e fazer a equalização dessa maneira. Nessa versão de botão, você tem aqui, ó, né? Você pega no botão e você consegue fazer isso, tá? Ou assim, normal, ou assim. Então essa é a diferença. Agora, qual deles veio antes? Realmente eu não sei te dizer. O que eu sei te dizer é que esse equipamento aqui foi usado como base lá em 84 para a linha top da Gradiente, por uma inovação que a Gradiente fez, que seria a linha Exotec. A linha Exotec praticamente é a linha mais completa que a Gradiente lançou, né? A gente tem a linha Compo que tem várias opções, mas o top de linha, o supra-sumo da linha Exotec com certeza é o equipamento mais completo que foi lançado. E aí a Gradiente simplesmente pegou lá seu equalizador de 82, colocou abas, não é que colocou abas, ela simplesmente aumentou o painel, certo? Ó, você veja que o painel está aqui, ó, né? E aqui a gente tem o outro painel, aqui a gente tem a aba estendida. Por que isso? Porque era necessário, né? Porque ela estava utilizando um amplificador lá que tem como base o PM5000 da sua recém-aquisição, a Polivox. Eu já fiz um vídeo, o PM5000 é o pai do H2, vou deixar aqui na descrição. Então realmente era um equipamento bem largo, né? Mais largo que o próprio A1, que é da Gradiente, e aí ela reutilizou esse equipamento na sua linha, e ele era mais largo. Então a gente tem lá no H2, que é o equipamento dessa geração, ele tem um painel mais curto, mas ele tem, o dissipador fica rente aqui. E aí o ES10 não ia combinar lá, né? Então ele teria que ser com esse painel mais alongado. Então a Gradiente pegou a mesma base, normal, e alongou o painel, fazendo um acabamento, que assim, tem gente que corta isso aqui, né? Às vezes
presta atenção nos anúncios aí, tá? Ah, inclusive vou dar um recado. Se você gosta dessa geração de equipamentos dos anos 70, dos anos 80, dos anos 90, quer conhecer um pouco mais, quer adquirir um equipamento desse, quer ter um pouco mais de conhecimento com relação a isso, para não acabar comprando equipamento dessa linha com painel cortado, inscreva-se no canal, ative o sininho, que aqui nesse canal a gente faz conheça, comparativos, lives batendo papo, live analisando os equipamentos que estão sendo anunciados por aí hoje em dia. Então tem interesse, inscreva-se, ative o sininho e não esquece de dar o like para ajudar. Aí você não vai correr o risco de comprar um equipamento da sua linha Exotec com um painel amputado, com um painel igual a do 1ES2, igual a do 1ES10. Bom, vamos lá continuar então. A Gradiente lançou a linha Exotec e utilizou o E2. E aí, como eu dei o recado aí para você conhecer um pouco mais esses equipamentos, outro dia não, faz tempo já, mas em uma live a gente se debateu com um equipamento desse aqui, tá? São curiosidades. A gente não pode bater o martelo e dizer assim, não, isso não existiu, isso não existe. Porque eu já mostrei aqui nesse canal vários vídeos, vou tentar deixar aqui na descrição, onde a gente encontra detalhes que às vezes pode ser sagrado, né? Ah, isso é assim, isso não é assim. E às vezes você encontra equipamentos que podem te dizer o contrário, que pode ser que aquilo que você estava batendo o martelo dizendo que era real, não seja real, né? E aí qual que era a curiosidade? A curiosidade, a gente pegou um E2, que é esse equalizador da linha Exotec, basicamente o ES10, só que em vez de ter os botões assim, como a gente está vendo aqui, que é a maioria dos casos que a gente encontra esses botões, a gente pegou um equipamento desse com esse tipo de botão. E aí, lá na live eu falei, não, ó, E2 não saiu com esse tipo de botão. Inclusive por isso que eu acho que esse equipamento aqui veio antes desse, ok? Teria que olhar os catálogos. Ah, e se você quiser dar uma olhadinha junto comigo nos catálogos para tentar identificar isso, vou fazer um bônus nesse vídeo, vou deixar aqui no final, a gente analisando os catálogos quando esse foi lançado e quando esse ainda era oferecido pela Gradiente, dá uma olhadinha no final aí no bônus. Bom, então E2 com esse tipo de botão. E lá a gente falou, não existe. Não posso dizer com certeza, né? Só olhando o equipamento, olhando o resto do equipamento, para saber se existe algum indício dos botões terem sido trocados, né? Depois da linha Exotec, o que a Gradiente lá no seu último suspiro em lançar equipamentos de boa qualidade, decentes, digamos assim, porque eu já falei várias vezes aqui nesse canal, eu classifico em 4 pontos a Gradiente: início, fim do início, início do fim e o fim, né? E aí eu vou fazer um vídeo em breve sobre isso, inscreva-se e ative o sininho. Então lá nos anos 90, a partir dos anos 90, a Gradiente lançou uma linha chamada Spectrum 90 e ela tentou fazer com que esse equipamento tivesse um ar mais nostálgico, mais com qualidade, digamos assim, igual os equipamentos que ela já tinha feito anteriormente, o Exotec e a linha Compo. E aí ela introduziu lá o EQ90, um equalizador para o Spectrum 90. Só que nada mais é que o quê? Um ES10 reestilizado. Claro, né? Com as características do seu equipamento. ES10 com as características da linha Compo. Aço escovado, botão igual, tudo mais. A linha Exotec com as características da linha Exotec. E o EQ90 com as características da linha Spectrum 90. Basicamente a mesma coisa. Alguém vai falar assim, pô, mas por que você não abre eles para olhar e tudo mais? Basicamente a mesma coisa, não muda mais nada aqui nesses equipamentos, além mesmo da parte de acabamento. Pode mudar que às vezes um equipamento saiu com um tipo de conector, ou com um cabo de força mais grosso, um mais fino, ou alguma coisa assim, mas realmente é a mesma coisa. Então aí você viu todas as versões do mesmo equalizador. Vou considerar esse vídeo como todos os equalizadores da Gradiente? Não, esse vídeo eu já fiz. Vou deixar aqui na descrição. Lá eu mostro um ES10, um E1 e o E2, né? Vou deixar aqui na descrição. E o E1C, que é o cromado, o E1C, que é para o E1 normal, que é para a linha da linha System. Dá uma olhadinha nesse vídeo, vou deixar aqui na descrição. Então vou considerar esse vídeo aqui como todos os equalizadores parecidos com o ES10. É mais do mesmo? Né? Como eu já disse, com certeza é. Agora, a pergunta que eu deixei aí no início é por quê? Falta de criatividade? Falta de interesse? Né? De criatividade com certeza não, porque a Gradiente
teria capacidade de lançar um equalizador um pouco mais interessante e tudo mais, até mesmo para a linha Exotec. Falta de interesse? Talvez sim, né? Ou já pensando que infelizmente era o fim e não teríamos mais público para esse tipo de equipamento? Também. Mas essa é a minha opinião. Deixa a sua opinião aqui nos comentários que a gente continua conversando sobre essa história aqui. É isso aí, todos os equalizadores aqui com base no ES10. E vou tentar deixar o bônus aí analisando os catálogos. Se tem interesse, continue assistindo. É isso aí, valeu. Não esquece de dar o like para ajudar e inscreva-se no canal para receber mais vídeos sobre essa geração de equipamentos. É isso aí, valeu.